Caríssimos fiéis, nós ouvimos no Evangelho desta festa da Sagrada Família, e ele, nosso Senhor, desceu com eles e veio a Nazaré, e lhes era obediente. Nosso Senhor, Deus encarnado, se fez obediente à sua Mãe Santíssima e a seu Pai adotivo, São José. Desde a queda de Adão e Eva, desde o primeiro pecado de nossos primeiros pais, 3 chagas têm afligido o homem caído no pecado original. Essas 3 chagas são o orgulho, a concupiscência carnal e a avareza. São João escreve sobre essas 3 chagas em uma de suas epístolas. Ele as chama de a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Essas 3 chagas herdadas por meio de nossa natureza decaída. E isso pelo orgulho luciferino que atingiu Adão, que, desobedecendo a Deus, quis alcançar a felicidade da sua própria maneira, de forma desordenada, de forma independente de Deus, através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Atiçado pelas mentiras da serpente, nossos primeiros pais quiseram determinar eles mesmos o que era bem e o que era mal. E determinaram eles que o que era bem era aquilo que lhes dava prazer, e aquilo que era mal, aquilo que lhes causava incômodo, que lhes causava trabalho, que lhes causava alguma privação. Colocaram toda a sua felicidade na sua própria autodeterminação, na determinação do seu próprio fim, na construção de sua própria natureza, colocando a si mesmos como seu próprio fim. Em resumo, foram tomados do orgulho e somente a sua própria vontade importava. E nós vemos aí como o orgulho vem antes da própria desobediência. As Escrituras são muito claras ao dizer que o fruto que eles comeram da árvore era agradável aos olhos e bom para se comer. E após essa autodeterminação orgulhosa e demoníaca, nós vemos ainda o primórdio da concupiscência da carne e da satisfação pelos prazeres corporais. Nossos apetites desejam o fruto, e para o homem decaído, especialmente o fruto proibido, porque tudo o que importa é o prazer carnal, é maximizar os prazeres e minimizar os incômodos. E por fim temos a avareza. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, cobiçaram o fruto
E, sim, eles roubaram o fruto. Eles queriam para si, eles não suportavam que algo estivesse fora do seu alcance. Foi um ato de roubo, eles roubaram de Deus, que reservara aquela árvore para lhe ser oferecida em sacrifício. Era privando-se da alimentação daquela árvore que Adão e Eva reconheciam Deus como supremo legislador. E desde a queda de Adão e Eva, essas três concupiscências, o orgulho, a sensualidade e a avareza, ainda nos afligem. Mas não são apenas os indivíduos que são afligidos por essas três chagas, mas também as famílias. Essas três chagas que fazem parte da nossa queda são uma consequência da queda do homem e, consequentemente, elas também ferem as famílias. Afinal, as famílias, a base, a célula fundamental da sociedade é formada por indivíduos que são atingidos por essas chagas. E, portanto, a cura da família, a plena restauração da família, envolve vencer os três inimigos da nossa alma. Os três inimigos que são o orgulho, a sensualidade e a avareza. E por mais que nós constatemos a situação calamitosa da sociedade, a situação calamitosa da igreja, e, portanto, a série de atentados contra a família, esses ataques contra a família não são de agora. Nós temos hoje, o que nós temos hoje vem desde a tentação de Adão e Eva. Já na época do nascimento de Nosso Senhor, havia uma família na Terra Santa que já estava cheia de todos esses problemas. Essa família era a família do rei Herodes, o Grande. A família do rei Herodes estava cheia de orgulho, estava cheia de ambições perversas, juntamente com o cúmulo de diversos ciúmes. Havia sensualidade, incluindo adultério, e coisas que sequer poderiam ser mencionadas aqui do ambão. E claro, tinha uma grande avareza de riquezas imundas e ganhos malignamente adquiridos. Herodes, o Grande, chegou ao poder matando todos os seus rivais. Herodes matou o avô de sua própria esposa, além de matar o seu próprio cunhado. A única ofensa desses dois, é claro, foi simplesmente serem populares entre o povo. Mas o orgulho de Herodes foi ainda mais longe. Ele não só matou a sua sogra, mas assassinou a sua própria esposa. No total, Herodes se casou com 10 mulheres e teve muitos filhos e filhas. E claro que ele tinha amantes. E como ele resolvia, diante de tanta confusão, questões e problemas familiares e disputas entre os seus herdeiros, Herodes com frequência matava os seus próprios filhos, pois os via como rivais em potencial. E isso fez com que o grande imperador César Augusto
dissesse que é melhor ser o porco de Herodes do que ser seu filho. E sabendo que logo morreria, após uma vida de pecado e de excessos, o rei Herodes deu a seguinte ordem a seus subalternos: todos os homens judeus de seu reino que fossem grandes e importantes deveriam ser massacrados assim que ele falecesse. E por quê? Para que após a sua morte houvesse choro e luto na Terra Santa. Sabendo que a sua fama não era das melhores, Herodes temia que não houvesse a devida lamentação de sua morte. Então, para garantir, queria ele que os mais importantes dentre os homens judeus fossem massacrados. E é claro que essa ordem não foi executada. Em vez disso, os judeus celebraram o dia de sua morte como se fosse uma festa. Diante deste quadro, não é de se surpreender que Herodes tenha matado os santos inocentes de Belém. Depois de receber a notícia dos 3 reis magos sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ordenou a morte de todos os meninos de 2 anos ou menos, tudo porque ele via na criança, que ele não sabia exatamente quem era, mas tudo porque ele via no menino Jesus como um rival em potencial. E ainda assim, meus caros, a apenas 10 quilômetros de distância, somente 10 quilômetros de distância dessa família tão disfuncional e tão desestruturada do rei Herodes, nós encontramos a Sagrada Família. E qual não é a antítese? E qual não é o abismo que separa uma família da outra? A Sagrada Família que demonstrou verdadeiro desprezo pelo espírito do mundo. Eles rejeitaram o falso orgulho humano, rejeitaram a sensualidade carnal desordenada e rejeitaram as riquezas mundanas e assim calcaram aos pés a avareza. A Sagrada Família de Jesus, Maria e José é um verdadeiro modelo e uma verdadeira fonte de auxílio para restaurar a família justamente nessas chagas que tanto a afligem e corroem a sociedade e a igreja. Consideremos, meus caros, nosso bom São José. São José era da linhagem real do rei Davi. Ele era membro de uma família real. Ele era da nobreza. Ele era da tribo real de Judá. Ele era da linhagem dos verdadeiros governantes de Israel. Depois de Nossa Senhora, São José se destaca como o maior santo no céu. E ainda que filho de Davi e verdadeiramente nobre, São José superou o seu ancestral. Ele o superou em justiça. Mesmo o rei Davi sofreu com as chagas de nossa natureza decaída. Afinal, o rei Davi não cometeu adultério com Betsebá? Afinal, o rei Davi não ordenou, de fato, o assassinato do marido de Betsebá? No entanto, São José, o esposo virginal de Maria Santíssima, viveu uma vida tranquila, humilde e oculta.
Ele viveu uma vida de homem justo diante de Deus. E ele viveu uma vida simples, em uma casa simples, fazendo um trabalho comum e servindo bem a sua família e servindo bem e de forma justa aos seus clientes. São José tinha clientes. Viveu uma vida simples, com um trabalho simples, em uma casa simples, com uma verdadeira simplicidade e não em um palácio. Temos também Nossa Senhora, que embora seja rainha do céu e da terra, rainha dos anjos e dos santos, mãe de Deus, ela é também a humilde serva e escrava do Senhor, como os evangelhos manifestam. Ela é a mais pura de todas as criaturas. Ela é sempre virgem. Ela é cheia de graça e vive voluntariamente uma vida de pobreza, como uma simples dona de casa, sem empregados, que se coloca ao serviço daqueles que necessitam, que vai apressadamente ao socorro de sua prima Santa Isabel, ao saber que está grávida, e que vai ao socorro dos recém-casados de Caná quando lhes falta vinho. E finalmente temos o Filho de Deus e o Filho de Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz São Paulo, ele se aniquilou, ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se fez súdito, et erat subditus illis. Ele era súdito, obediente a Nossa Senhora e a São José. Ele se esvaziou, escondeu sua glória divina e se tornou um de nós. Sua tremenda e infinita caridade e humildade reparam o orgulho de Adão e Eva. Nosso Senhor literalmente se torna obediente às próprias criaturas que Ele criou. Nosso Senhor é o verdadeiro e perfeito Virgem que desposou sua noiva virgem, a Santa Igreja. Este Cordeiro inocente repara os pecados da carne com perfeita pureza e perfeita modéstia. E ele nasce na pobreza de uma gruta, colocada em uma manjedoura entre os animais, sobre o feno, para reparar a avareza e o roubo de Adão e Eva. Todos os homens podem olhar para Deus menino, feito carne, e se envergonhar do próprio orgulho. Todos os homens podem olhar para a sua pureza e se envergonhar de nossa própria impureza. Todos os homens podem olhar para a sua pobreza, olhar para as suas faixas de recém-nascido, os trapos dos mais pobres entre os pobres, e se sentir envergonhado de todo o nosso desejo por conforto e bens e riquezas e status e confortos sensuais. Hoje, meus caros, a família, mais do que nunca, está sob o ataque dessas três chagas, desses três inimigos, do orgulho, da sensualidade e da avareza. E são cada vez mais raros os modelos familiares que podem formar os fiéis pelo exemplo cotidiano. Muitos são os que voltam
para o seio de nossa Santa Madre Igreja, sem nunca ter tido uma referência familiar. E ao mesmo tempo, todos nós podemos ser de alguma forma vítimas dos ataques do inimigo demoníaco à família. Basta olhar qual é o exemplo comum de família na sociedade. Diante de todos nós se apresentam as falsas soluções do orgulho, da avareza e da sensualidade. Diante das cruzes, diante das desavenças, se apresenta imediatamente a solução do divórcio, a falsa solução do divórcio. Diante dos descontentamentos, diante das mais diversos problemas que se apresentam, vem imediatamente as brigas, vem imediatamente as picuinhas. Diante das dificuldades, vêm as falsas soluções, os abandonos, a busca dos prazeres desordenados, a busca dos vícios. Imediatamente, diante de qualquer problema, os inimigos da alma, de Deus e da família apresentam as mais variadas, falsas soluções. De certo modo, meus caros, nós vivemos em uma avenida principal de Sodoma e Gomorra todos os dias. Basta olharmos para fora que nós vemos não um modelo de família, ou pelo menos alguma referência natural do que deveria ser a família, mas as mais diversas formas de desestruturação familiar e de falsas soluções. Por isso, nosso olhar deve se levar para o modelo divino da família que Deus nos deu pela lei natural, um pai e uma mãe unidos indissoluvelmente para a geração e cuidado dos filhos, e que Deus elevou a um caminho de santificação e salvação pelo sacramento do matrimônio. Que a Sagrada Família, meus caros, seja o nosso modelo, pois somente com o exemplo deles e com o auxílio da graça, as chagas do orgulho, da sensualidade e da avareza podem ser vencidos. Desejo, enfim, terminar esta prédica com essas palavras do grande Papa Leão XIII, que instituiu esta festa da Sagrada Família. Palavras que se encontram no ofício de Matinas de hoje, no Breviário Romano, e que vem do breve Neminem Fugit, de 14 de julho de 1892, por meio do qual foi instituída esta festa da Sagrada Família. Leão XIII diz: a todos os pais de família, São José é verdadeiramente o melhor modelo de vigilância e cuidado paterno. Na Santíssima Virgem Mãe de Deus, as mães podem encontrar um excelente exemplo de amor, modéstia, resignação de espírito e aperfeiçoamento da fé. E em Jesus, que estava sujeito a seus pais, os filhos têm um modelo divino de obediência que podem admirar, reverenciar e imitar. O Santo Padre Leão XIII então conclui: aqueles que são de nascimento nobre podem aprender com esta família de sangue real
como viver de forma simples em tempos de prosperidade e como conservar a sua dignidade em tempos de adversidade. Os ricos podem aprender nessa verdade e mérito moral que a humildade deve ser mais estimada do que o orgulho e a riqueza. Os trabalhadores e todos aqueles que se encontram amargamente afligidos pelos parcos e escassos meios de sua família, se ao menos considerassem a sublime santidade dos membros desta santa comunhão doméstica, não deixarão de encontrar motivo para se alegrar em sua condição, em vez de apenas ficarem insatisfeitos e revoltados com ela. Em comum com a Sagrada Família, eles têm que trabalhar e prover para as necessidades diárias da vida. São José tinha que exercer um ofício para viver. Até mesmo as mãos divinas trabalharam no ofício dos artesãos. Não é de se admirar que mesmo os homens mais ricos, se verdadeiramente sábios, estejam dispostos a abrir mão de suas riquezas e a abraçar uma vida de pobreza com Jesus, Maria e José. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.